Então eu peço que você abra o seu coração para o que Jesus quer falar. É lógico que quando eu coloquei esse título da mensagem, ela tem um objetivo de chamar a sua atenção, de fazer com que você fique reflexivo, curioso. Afinal, a gente adora a ideia de alguém que tem a resposta pronta para os nossos problemas. A gente ama que alguém diga: eu sei como resolver o teu problema. A verdade é que eu não sei, eu não tenho essa resposta. E eu não sei porque talvez você ainda não tenha avançado na vida. Lógico que eu não sei. É claro que essa mensagem, ela pode de repente responder a determinadas questões pessoais suas. É claro que essa mensagem pode, de alguma maneira, ela pode trazer luz para a tua mente, para o teu coração, para que você possa tomar determinados posicionamentos na sua vida e sair do lugar onde você se encontra, de estagnação, alguns até de retrocesso, de retroceder espiritualmente naquilo que Deus já fez na sua vida. Então nós precisamos hoje abrir o coração, e essa mensagem ela vai responder essa pergunta, quer você esteja fazendo ela, quer você não esteja fazendo essa pergunta. Se você está incomodado com a sua situação ou se você não está incomodado com a situação. Porque afinal de contas, o conformismo e o comodismo também são sentimentos bons que nos mantêm em lugares sem questionamento. Mas a gente precisa começar a pensar sobre isso. Quando eu trago Jeremias capítulo 17, eu quero falar hoje sobre a resposta que eu quero dar, e eu já vou deixar vocês cientes, é que a maioria de nós não avança porque somos emocionais. Nós lidamos, reagimos, falamos, nos comportamos de acordo com as nossas emoções e não de acordo com a palavra de Deus. Eu disse, acho que semana passada sobre isso, nós agimos como nós gostaríamos de ser, ou seja, quando nós temos a oportunidade de nos preparar para agir, nós então acabamos fazendo as melhores escolhas, e isso é maravilhoso. Porém, quando nós somos surpreendidos, ou seja, quando reagimos como realmente somos. Quando alguém nos ofende, quando alguém fala alguma coisa, e aí aquele impulso que vem de dentro de nós, esse é quem nós somos. Tem como isso ser transformado. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos nos submeter completamente à palavra de Deus e ter uma vida espiritual. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite, sobre como vencer essa tendência de sermos emocionais, de agirmos por nossas emoções, porque nós não estamos avançando por conta disso. Quando a gente lê o livro de Jeremias, o profeta Jeremias falando que o coração do homem é mais enganoso do que tudo, que ele não é confiável do que qualquer outra coisa, que ele tem uma doença incurável. Ele está dando uma conotação negativa para aquilo que nós já entendemos como ser nossa mente. Nós sabemos que coração fala de mente. E quando ele está dando uma conotação negativa e dizendo, olha, existe um aspecto dos nossos pensamentos que ele é incurável, e que ele é extremamente traiçoeiro, que nos engana, ou seja, a gente não pode nem confiar em nós mesmos, nós não podemos confiar em nós mesmos. A palavra de Deus está deixando isso muito clara, que nós não podemos confiar em nós mesmos, está destacando um aspecto da nossa forma de pensar, que é completamente comprometida, e eu chamo isso de pensamento emocional. O pensamento emocional, ele é incurável, porque nossas emoções não amadurecem, nunca. Não espere que um dia suas emoções irão amadurecer, porque elas não amadurecem nunca. Elas são eternas crianças. Sempre seremos infantis quando agirmos de acordo com as nossas emoções. Sempre seremos imaturos quando agirmos de acordo com as nossas emoções. Portanto, o que nós precisamos entender é que nós precisamos encontrar um caminho onde as nossas emoções não ditem o nosso comportamento, as nossas emoções não ditem o que a gente faz, não ditem as nossas escolhas, antes a nossa fé faça isso. O apóstolo Paulo, eu acho curioso, porque o apóstolo Paulo entendeu que o julgamento dele a respeito dele mesmo não era confiável. Quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 4, verso 3, ele diz o seguinte: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada a minha consciência me acuse. Embora eu me conheça melhor do que qualquer pessoa,
Qualquer pessoa pode me julgar, mas eu, Paulo dizendo, julgo ser a pessoa que mais me conheço. Mas, embora isso, eu sinta isso, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Viver uma vida baseada no julgamento de Deus, na palavra de Deus, é o desafio de todo cristão e não em suas emoções. Porque Augusto Cury diz uma coisa interessante: a mente mente. Todas as vezes que você pensa emocionalmente, você vai ser traído pelas suas emoções. Quando eu falo traído, eu estou dizendo que você vai agir por uma mentira, eu estou dizendo que você vai reagir desalinhadamente à palavra de Deus. Portanto, nós precisamos abrir o nosso coração e deixar que o Senhor, não à toa o convite do apóstolo Paulo não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Nós, se confiarmos nos julgamentos que nós produzimos aqui, seremos traídos, fracassados. E eu vou dar alguns exemplos daqui para vocês. Quando a gente pensa emocionalmente, normalmente a gente está agindo contrário à vontade de Deus. Normalmente, às vezes nós estamos agindo pelo medo. E aí o medo, ele cria situações, são pensamentos emocionais. Eu vou dar um exemplo de pensamento emocional para ficar claro para você. Se você entra em um lugar e alguém te rejeita, o pensamento emocional que essa experiência produz normalmente na maioria das pessoas principalmente se tiver outras experiências anteriores, ninguém me ama. Esse é um pensamento emocional. Um pensamento racional: embora alguém tenha me rejeitado, eu sei que sou amado. Existe uma grande diferença entre um pensamento emocional, que é incurável de acordo com a palavra de Deus, porque o nosso pensamento é sede das nossas emoções. Os nossos pensamentos emocionais, eles são incuráveis, não tem cura. Então como é que a gente faz para lidar com isso? A gente precisa passar a pensar biblicamente. A gente tem que parar e refletir um pouquinho sobre o que esses pensamentos emocionais realmente estão dizendo para nós, e se o que eles estão dizendo faz sentido. E a gente tem que começar então a usar de racionalidade, porque veja bem, servir a Deus não é um ato de irracionalidade. Pelo contrário, servir a Deus, e a própria palavra de Deus diz, Jesus disse que nós devemos servi-lo com toda a nossa força, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. A gente acostumou a associar fé com emocionalidade ou com irracionalidade. As coisas não são contraditórias. Na verdade, fé e razão, elas não são opostas entre si. Na verdade, a razão só é limitada. A fé vai em lugares onde a razão não vai, onde as questões humanas não explicam. Mas elas não são necessariamente opostas entre si. Muitas vezes, por nós temos uma visão equivocada a esse respeito, nós vamos produzindo pensamentos emocionais incuráveis, que só nos levam para cada vez mais longe da vontade de Deus. Por exemplo, quando você sente medo porque você se acha incapaz, esse é um pensamento emocional, completamente emocional. Fundamentado no que você é incapaz? Você tem um trabalho, foi contratado, alguns exercem posições de chefia, outros são bem remunerados. Por que lá você tem um sentimento e em outros lugares você tem outro? Por que você vive dicotomias? Porque não tem a ver com você de fato ser incapaz. Tem a ver com como o seu pensamento interpreta as coisas. É isso que a Bíblia chama de incurável. Esses pensamentos produzidos pelas suas emoções, pelas minhas e pelas suas emoções. Você não é incapaz. Quando você pensa, eu não vou liderar porque eu não conheço muito a Bíblia. Mas comparado com quem você está fazendo essa comparação? Porque muitas vezes você está falando de Jesus para pessoas no seu trabalho. Algumas vezes você está compartilhando de Cristo, mas quando fala, você pode ser um grande explorador, um grande líder, você automaticamente pensa emocionalmente sobre como seria ter que passar por isso, de repente ser julgado, criticado, receber uma crítica. E aí você para e pensa, não, é melhor não fazer. Pensamento emocional. Você está pensando com as suas emoções. Você não está pensando com a sua racionalidade, muito menos com a sua fé.
Você não está usando fé para raciocinar, você usa emoção para raciocinar. Quando você faz isso, você se sabota. Você acaba então entrando numa espiral de estagnação, de medo. Alguns estão paralisados pela ira, outros estão paralisados pela mágoa, outros estão paralisados pelo comodismo, pela tranquilidade. Sabe, coloca na tela aí, rapidinho, Provérbios 1:32. É muito interessante esse texto, porque como eu falei, comodismo é um sentimento. O sentimento de estar tranquilo. Eu gosto da sensação de estar tranquilo. Isso te causa uma emoção. E aí você raciocina a respeito dos desafios espirituais, a respeito dos desafios ministeriais, de uma ótica emocionada. Você diz assim, ai não, eu vou perder isso aqui. Só que olha o que diz Provérbios 1:32. Porque a rebeldia dos ingênuos os matará, e a tranquilidade dos tolos o destruirá. Essa falsa sensação de bem-estar vai te levar à ruína. Vai te levar à ruína. Em algum momento você vai perceber isso. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa. No final, Lorenzo ele quer dar um testemunho, tá? Então aqui, eu vou pedir, por favor, não me deixem esquecer de deixar o Lorenzo dar o testemunho dele. Por favor. Então, a nossa capacidade de perceber quando estamos tendo pensamentos emocionais e então redirecionar esses pensamentos para a palavra, chama-se maturidade. Maturidade não é deixar de sentir, é saber sentir, absorver e lidar biblicamente com isso. Isso é maturidade. Porque nós vamos olhar na Bíblia que eu vou mostrar uma coisa para vocês interessante. Por que nós nascemos com emoções? Por que Deus nos fez seres emocionais? Já parou para pensar sobre isso? Seria muito mais fácil se nós fôssemos uma espécie de robozinho e nós não sentíssemos nada e simplesmente nós fôssemos operando e deixando que as coisas... Não, mas Deus nos fez seres emocionais. Por um motivo principal, eu posso elencar alguns, mas eu vou elencar um principal. Porque Ele é emocional. E nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Biblicamente, o Senhor tem compaixão, se entristece, chora, tem ciúmes. A Bíblia diz que o Espírito que habita em nós arde de ciúmes por nós. Nós temos um Deus que tem emoções. Mas a pergunta é, Ele, por ter emoções, Ele é um ser que age por suas emoções? Não. E aí aqui talvez seja a grande lição que a gente tem que aprender com Deus. Veja bem o que diz Romanos capítulo 1, no verso 18 e 19. A ira de Deus, ira é emoção, sim ou não? Sim ou não? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que Deus pode se conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Veja bem, esse texto revela que há uma ira da parte de Deus contra aqueles que praticam toda espécie de impiedade e injustiça. Agora, deixa eu perguntar aqui uma coisa para você. Alguém aqui não pratica impiedade e injustiça? Tem alguém? Acho que todos nós. É óbvio que para a grande maioria de nós, isso não é uma prática. Mas mesmo para aqueles que têm como prática a vida no pecado ainda, você está vivo. Por que você está vivo? Romanos 5,8 vai responder isso. Romanos 1 diz o que Deus sente a respeito do nosso pecado. Romanos 5,8 diz o que Deus faz com esse sentimento. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, quando estávamos lá na prática da injustiça. Embora todos os nossos procedimentos e comportamentos provocassem em Deus ira, Ele decidiu não agir por ela. Salmo 103, a partir do verso 8, coloque esse texto na tela, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Embora o meu pecado e o seu pecado ofenda a Deus de uma maneira que a gente nem consegue mensurar, Ele não reage a partir dessas emoções. Ele faz o oposto. Sabe qual é a imagem que eu tenho?
quando eu vejo isso, que o Cristo na cruz, com uma mão ele estende, uma das suas mãos ele estende para nós, com a outra ele segura a ira de Deus, para que não nos consuma. Isso é a perfeição, é o lugar que todos nós deveríamos almejar, o lugar onde, embora eu sinta, eu não me comporto pelo que eu sinto, eu me comporto pelo que é certo. Sabe por que Deus, ele retém muitas vezes o juízo sobre o seu povo? Porque ele quer que todos sejam salvos, porque há uma promessa da parte dele. Ele quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. E para isso ele retém sua ira muitas vezes e nos concede graça. É Deus sentindo e Deus agindo de forma oposta ao que sente. Porque se Deus fosse reagir ao que ele sente, você acha que a gente estaria aqui? Você acha que algum de nós estaria aqui? Quem acha, diz amém. Agora, quem concorda que nenhum de nós estaria aqui se Deus nos retribuísse segundo suas emoções, diga assim: tem misericórdia de mim, Jesus. É isso aí. Nenhum de nós estaremos aqui, porque Deus não nos retribui segundo as suas emoções, nem segundo o que o nosso comportamento gera nele, produz nele. Toda vez que Deus lida com o pecado, o que ele sente a respeito do pecado é ira, repúdio, mas não é o que ele sente a nosso respeito. Então, embora a gente tenha criado lindamente a utopia do Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Peraí, mas quem é que comete o pecado? É o pecador. Então quando o pecador peca, ele está irado com o cara também. Quando Caim foi oferecer a oferta, ele disse: não quero tua oferta não. Não quero tua oferta não. Não aceito. Porque ele rejeitou o ofertante. Porque o coração dele estava desalinhado. Porém, Caim merecia muito mais do que meramente a rejeição da sua oferta. Ele merecia a morte, mas ele não agiu segundo suas emoções. Ele deu oportunidade de arrependimento. Nós temos um Deus que, embora tenha emoções e tenha nos feito assim, não age segundo suas emoções. Quando todas as vezes que você age por suas emoções, você se auto-sabota. Tem gente aqui ofendido demais para crescer. Era para você estar crescendo, só que você está tão paralisado que você está ofendido demais para crescer. Você está ofendido demais ou ofendida demais para lidar com os seus discípulos, para lidar com os seus irmãos, para lidar com as dificuldades da sua vida, para lidar com o seu cônjuge, para lidar com os seus filhos. Você está ofendido demais para melhorar essa relação e crescer como família, para melhorar essa relação e crescer como casal, para melhorar essa relação e crescer como cristão, como líder, mas você está ofendido demais porque você só vive por suas emoções. E o pior, quando você se ofende a primeira vez, você vai começar a buscar evidências de que todo mundo está contra você. Vai confirmar a tua tese, o teu pensamento emocional: ninguém me ama. Aí você vai começar a buscar: quer ver como ninguém me ama? E aí não importa. Eu estava vendo esses dias, tem uma senhora que ela é cientista, eu sigo ela no Instagram. Eu esqueci o nome agora, eu estava conversando com a pastora, né, amor? Tem um sistema no nosso corpo, que agora me fugiu a memória, era tão importante, queria trazer para vocês. Mas tem um sistema no nosso corpo que é responsável pela atenção. Não é o límbico não, é um outro, tem um outro sistema. O sistema límbico é pelas emoções, né? Depois eu vou ver e vou botar para vocês aí. Depois eu vou ver aqui no meu Instagram, ver se eu acho. Eu falando aqui assim, né? Sabia se eu bebia água, se eu falava no microfone. Isso, sistema reticular. Esse é o nome do sistema. Ela diz o seguinte: o sistema reticular, ele é responsável pela atenção. Significa dizer o seguinte: nós diariamente recebemos mais ou menos 4, eu vou usar um número aqui hipotético, que eu não sei se é esse número que ela usa, de 4 bilhões de bytes de informação por dia. Só que a nossa mente, o nosso cérebro, ele só consegue processar, se eu não me engano, 2.000 bytes. Um número muito inferior à quantidade de informações que a gente recebe.
O sistema reticular, então, ele faz essa seleção de coisas. Então, por exemplo, quando você pensa assim, ó, quero comprar tal carro. Quem já passou por isso? Pô, tô a fim de comprar um carro tal. Aí você começa a andar e diz assim, viu o carro tal. Olha, eu acho que é um sinal de Deus de que eu vou comprar um carro. Na verdade, é o teu sistema reticular trabalhando. Porque agora você colocou o carro numa escala de prioridade da sua atenção. Então, aquele carro passava por você todos os dias. Mas como é muita informação e tua mente não consegue processar, ele passava despercebido. Quando você colocou ele no seu foco de atenção, agora você percebe ele com muita frequência. É exatamente a mesma coisa que acontece quando a gente dá atenção para os nossos pensamentos emocionais. Você vai ver tudo aquilo que você quer ver. Aquilo que você colocou na sua lista de prioridade. Minha lista de prioridade é provar que eu não sou amado. Que eu não sou amada. Minha lista de prioridade é provar que eu não sou capaz. Minha lista de prioridade é provar que eu não sou bom o suficiente. Minha lista de prioridade é provar que eu não nasci para isso. Para com isso é mentira do diabo. Satanás vai te dar argumentos para isso. Isso é mentira de Satanás. Porque não importa quantas provas Deus te der, se você não tiver fé para crer e se apropriar, Satanás vai te enganar pelas tuas emoções. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então você precisa guardar seu coração. Lembra de Provérbios 4:23? Guarda o teu coração, ou seja, tua mente, porque dele procedem toda a tua vida. Então nós precisamos entender, queridos, que as nossas emoções, elas não são necessariamente o problema. Não saber lidar com as nossas emoções é o verdadeiro problema. Porque Deus nos fez seres emocionais, e Deus também é. E Ele quer nos capacitar a lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos emocionais de uma maneira saudável. Vou dar um exemplo para vocês bíblico. Eu acho que uma das coisas mais... Coloca Gênesis capítulo 50, verso 20. Esse texto eu quero ler com vocês juntos. Vocês conhecem a história de José, né? José foi vendido 50. 50. Verso 20 agora. Vocês conhecem a história de José? José foi vendido como escravo para morrer pelos irmãos. E não só isso. Depois disso, ele vai preso injustamente por uma acusação falsa. O que você passaria a pensar nesse momento da vida se você tivesse passado por isso? A maioria de nós diria assim: Deus não existe, Deus não me ama, Deus não se importa comigo. Pode se importar com os outros, mas comigo não. Aí José diz o seguinte para os irmãos dele quando encontra com eles: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. José foi capaz de deixar de pensar emocionalmente e pensar: vocês me odeiam, vocês nunca me amaram, me venderam. A capacidade de Josué de perdoar está altamente relacionada com o fato dele não pensar emocionalmente, mas ter uma visão de fé, uma leitura que fez ele pensar do ponto de vista de Deus, tudo que ele viveu. E a conclusão que ele chega é: tudo que eu vivi de ruim tinha um bom propósito. Tudo. Você é capaz de olhar para as suas dificuldades e chegar a essa conclusão? Tudo que eu estou vivendo de difícil hoje tem um propósito. Todas as circunstâncias que me amassam, que me espremem, que me fazem chorar, que me causam dor, que me causam revolta, que me causam constrangimento, que me causam sentimento de incapacidade, tem um propósito. Porque Deus está no controle. Quando eu tenho um pensamento, quando eu não tenho um pensamento emocional, eu sou capaz de pensar biblicamente. Eu lembro, teve uma vez que eu passei por uma crise emocional na minha vida, e as pessoas mais próximas de mim sabem, e que eu comecei a pensar assim: cara, ninguém me ama. As pessoas só estão interessadas no meu serviço mesmo, elas não me amam de verdade. Elas amam o que eu tenho para dar para elas.
E isso foi me corroendo. Eu ia para os ambientes assim, ficava com esse pensamento o tempo todo. Eu lembro que saí de um culto aqui, ainda assim, muito machucado com esse tipo de pensamento. E aí eu falei, eu orei a Deus, Deus, eu quero sair desse lugar. Sabe como eu decido olhar para essa circunstância de hoje em diante? É que o Senhor está me preparando para me lidar com as minhas emoções. Porque se o Senhor vai me dar um ministério grande, eu preciso aprender a ser rejeitado. Então eu olhei para a rejeição não como algo da qual eu deveria fugir. A rejeição é algo que eu preciso abraçar e aprender a lidar. É isso que é maturidade. Você não está vivendo o propósito e não avança porque você foge o tempo todo dos desconfortos emocionais da vida. Esse é um grande problema. Você não abraça isso como sendo um propósito de Deus para a tua vida. Como sendo Deus, isso parte. Eu lembro de estar num seminário lá na Monte Carmelo, de homens. E aí teve uma mensagem de um pastor americano que marcou minha vida. E ele só leu, se eu não me engano, é Apocalipse 4. Ele disse assim: Deus está sentado no trono. E ele fez um breve silêncio. E eu fiquei, o que esse cara quer dizer com isso, meu Deus? Depois de um breve silêncio, ele disse: isso significa que tudo o que acontece na nossa vida, Deus está no controle. E que no final vai redundar em bênção, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu consigo, me apropriei disso pela fé. E aí cada circunstância difícil eu digo: Deus tem um plano nessa circunstância. Deus tem um propósito. Está machucando, está doendo, está me fazendo chorar, está mexendo com as minhas emoções, está me fazendo pensar muitas vezes em desistir, está abatendo o meu ânimo. Mas Deus tem um plano, eu vou continuar para frente, avançando. E Deus me tirou daquela situação emocional em que eu estava. Sempre dando uma resposta de fé na minha mente, ao invés de uma resposta emocional. Por isso que não avançamos. Porque todas as respostas que a gente dá são respostas emocionais. A gente precisa aceitar o fato de que Deus é poderoso para pegar problemas e transformar em bênção. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo Deus de ontem, querido. Ele não mudou. Aquilo que Ele fez na história, não importa quão difícil está sendo, o Deus vai pegar essa circunstância da tua vida, vai moldar, lapidar o teu caráter e vai te levar para onde Ele planejou que quer levar você. Ninguém pode impedir isso. Essa ideia de que alguém pode impedir o agir de Deus na tua vida é enganosa. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então, para de dar as emoções, as circunstâncias, as pessoas, o poder que elas não deveriam ter na tua vida. Só Cristo e a palavra de Deus deveriam ter esse poder de determinar as coisas na sua vida. Você está entendendo? Você está entendendo? Se está entendendo, diga amém. E aí o fundamento de todos os nossos conflitos com Deus reside numa questão muito interessante, que embora todos nós tenhamos nascido com tendência ao pecado, a gente também nasceu com a tendência de buscar felicidade. O que é felicidade para nós? Felicidade é um conjunto de sentimentos bons vivenciado por um longo período de tempo. Essa foi a definição que eu criei para felicidade. Se eu experimento prazer, alegria, paz, gozo por um longo período de tempo, então eu sou feliz. Se eu como alguma coisa que me dá prazer, se eu sento do lado de pessoas que só gostam de mim o tempo todo mundo gosta de mim, e aí todas as circunstâncias que me cercam são favoráveis, então o meu conceito é que eu sou feliz. Mas biblicamente é assim? Não, biblicamente não é assim. Você não precisa experimentar de longo, José está aqui para provar isso. Você não precisa experimentar por longos períodos de bons sentimentos para acreditar que você está vivendo o melhor de Deus na sua vida e que você pode ser feliz mesmo nessas circunstâncias. É questão de fé. Por exemplo, às vezes você quer se cercar de pessoas boas. Qual é o conceito de pessoa boa para você? É quem me faz com que eu me sinta bem. Só que às vezes, pessoas boas do conceito de Deus para a tua vida é aquela que te confronta, que te tira da zona de conforto.
E aí, como é que fica a tua busca por felicidade e a busca de Deus de cumprir propósito na tua vida? Porque esse é o grande conflito das emoções. Enquanto eu quero conforto, enquanto eu quero prazer, paz, alegria, Deus muitas vezes, para promover um bem maior lá na frente, Ele vai promover desconforto, vai trazer, às vezes vai colocar pessoas que vão te trair. Mas isso significa que você é infeliz por causa disso? Pelo contrário, isso revela, aponta para o propósito que Deus tem na tua vida. Isso é questão de mentalidade, é como você enxerga as coisas. É como você enxerga. Agora, se você assume o papel da vítima na história, ai, coitado de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, você vai viver nesse lugar o resto da vida, meu irmão, minha irmã. Você vai viver nesse lugar. Ao invés de perceber Deus tem um propósito, pare de pensar emocionalmente e passe a pensar biblicamente, passe a pensar à luz da palavra. Veja o que a Bíblia diz. Deus vai trazer situações desconfortáveis para a sua vida, para te fazer crescer, para te fazer avançar. Agora é lógico que se a tua busca não for crescimento, for conforto, você não quer isso. Você não vai aceitar passar por essas situações. E essa fuga do desconforto, das situações adversas, é que te levam à estagnação. Tua família está assim por conta disso, porque você não consegue ter conversas difíceis. Seu ministério está assim por causa disso, porque você não consegue parar e sentar aqui, ó. Ei, essa conversa que a gente vai ter é uma conversa difícil, mas a gente precisa ter, vamos ter. Vamos resolver esse negócio de uma vez por todas, porque você foge o tempo todo de situações desconfortáveis na vida. Só quer o que traz conforto. Como que você vai crescer, irmão? Você não vai crescer em nenhum aspecto. Você não senta com a sua esposa para ter conversas difíceis. Você não senta com seus filhos para ter conversas difíceis. Você não senta com ninguém para ter conversas difíceis. Você foge o tempo todo. Desculpe, eu vou usar a palavra como uma covarde ou como um covarde. Eu quero lembrar que, de acordo com 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, se eu estiver errado alguém me corrige, o Senhor não te deu espírito de temor, mas espírito de ousadia, de amor e moderação. Ousadia é, o que tem que resolver? Vamos resolver. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas tem que fazer. Não tem para onde correr. Vai doer? Vai doer. Eu lembro, eu não sei se a Nádia vai lembrar, uma vez a gente tem um irmão chamado Gelmos, que era lá da CNV. Aí uma vez, eu não sei se ela lembra desse episódio, eu estava conversando lá. E aí disseram assim para ele: não, eu não gosto de pedir, não sei se era crescimento de Deus, porque aí Deus dá paciência. Eu não gosto de pedir paciência de Deus, porque Deus dá provação. E aí ele olhou assim: mas se é isso, peça logo e passe logo. Porque a gente tem essa tendência. Olha a mentalidade. Eu preciso crescer em paciência, mas eu me recuso a crescer em paciência, porque para eu crescer em paciência, eu tenho que passar por situações desconfortáveis, que vão me tirar a paciência. Eu lembro da cena do filme Todo-Poderoso, que ele diz que quando a gente pede algo de Deus, Deus não nos dá algo, Ele nos dá oportunidade para criar algo. É mesmo, é só um filme, mas faz sentido, biblicamente. Ele vai trabalhar as circunstâncias para forjar em nós o caráter que Ele deseja que nós tenhamos. Só que o seu hábito de estar fugindo tem sabotado o plano de Deus na sua vida. Eu sei que a gente canta que eu não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprirem, mas isso não é verdade. Se você não se alinhar, você vai morrer sem as promessas de Deus se cumprir. Tem promessa? Tem. Mas elas não vão se cumprir automaticamente na sua vida, não. Você precisa se alinhar com a palavra de Deus, fazer o que tem que ser feito. Encarar as situações que tiver que encarar. Chorar o que tiver que chorar. Eu não estou dizendo que você vai deixar de sentir que você vai ser um robô. Estou dizendo que você vai chorar o que tiver que chorar. Você vai deixar doer o que tiver que doer. Jesus foi o mais rejeitado entre os homens, diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz uma coisa interessante, que ele era como uma raiz em uma terra seca. Você já imaginou esse quadro?
uma raiz em terra seca. Como é que se mantém uma raiz em terra seca? Não se mantém. Essa raiz não fica lá. Porque para que uma raiz se mantenha, essa terra precisa produzir algum tipo de nutriente. Mas Jesus era uma raiz em terra seca. Por quê? Porque ele estava plantado no lugar, mas ele não se alimentava daquele lugar. É como nós devemos ser. Nós podemos estar nesse mundo, mas nós não vivemos por ele. Nós vivemos pelo que vem lá do céu, pelo que vem da parte de Deus para nós. É isso que nos nutre, é isso que nos alimenta, é isso que nos fortalece. Aí, querido, quando você olha para as circunstâncias terrenas, você entende, você não precisa que nada afague suas emoções. Você sabe de onde você vem e você sabe para onde você vai. Por fim, eu vou terminar aqui, aí alguém pode gravar e dizer, não vai não, não vai não. Ele não vai não. Amadurecer não é deixar de sentir, mas é aprender a reagir bem quando sentir. Então a nossa maior guerra é contra os nossos desejos e emoções. E aí eu queria deixar aqui alguns conselhos de como mudar de um estilo de vida baseado em pensamentos emocionais para um estilo de vida baseado em pensamentos racionais e de fé. Primeiro, aprenda a falar das suas emoções. Veja bem, as pessoas quando reagem emocionalmente, as pessoas que têm pensamentos emocionais, elas reagem a esses pensamentos. Porque a lógica é simples, já preguei isso aqui várias vezes, já ensinei. Quando eu penso, eu sinto. Quando eu sinto, eu me comporto. Se os seus pensamentos eles são completamente emocionais, você vai sentir todas as emoções que esses pensamentos estão produzindo e você vai se comportar de maneira semelhante, alinhada com os teus pensamentos emocionais. Pois bem, uma das melhores coisas a fazer é, vou dar um exemplo, uma esposa chateada com o marido porque ele não comprou pão. É brincadeira. Te amo, é brincadeira, mas é verdade isso aí. Não, uma esposa chateada com o marido por qualquer coisa, ao invés de ela reagir, ela pensa assim, por que eu estou chateado? Por que eu não chego e diz assim, fiquei chateado por causa disso aqui? E aí o que vai acontecer da outra parte, se houver sensibilidade, né? Se me perdoe, eu não vou mais fazer. Pronto, acabou o problema. Acabou. Mas sabe o que a gente faz? A gente não fala das nossas emoções, a gente apenas reage. Eu sinto, eu reajo, eu sinto, eu reajo, eu sinto, eu reajo. Eu nunca verbalizo o que eu sinto. A pessoa sai daqui, às vezes está aqui numa conversa com amigos, irmãos, e de repente alguém fala alguma coisa que chateou, vai embora de cara fechada, não diz, poxa, isso aqui me magoou. Isso aqui doeu. Sabe por que às vezes a gente não quer fazer isso? Porque quando a gente admite que algo doeu, e aqui é uma das funções das nossas emoções, identificar os nossos valores. Quando eu digo que algo doeu, eu tenho que dizer por que doeu. Doeu que você disse, por que doeu? Porque eu me sinto rejeitado. Porque eu me sinto excluído. Porque eu me sinto assim, porque eu me sinto assado. E aí, como nós somos orgulhosos demais, é melhor dizer que está tudo bem. Até o dia que você não aguentar mais. E as suas emoções explodirem em fortes crises ansiosas ou depressões. Faz isso não. Aprende a falar das tuas emoções. Aprende a falar do que você realmente sente. Meu primeiro conselho para você. E aí, não basta só falar. Quando você falar das suas emoções, você automaticamente você vai se perceber. Quando você se perceber, presta atenção. Presta atenção. Vocês dois aí, eu estou vendo. Aí eu já estou demais, né? Quando você se perceber, se realinhe. Quando você perceber assim, poxa, isso aqui me machucou por quê? Porque
porque me sinto assim, me sinto assado, me sinto cozido. Aí você vai lá na palavra de Deus e diz assim, mas eu sou assim mesmo? Eu sou mesmo essa pessoa? Não só na palavra. Você vai à palavra e agora você vai buscar evidências em outras situações que comprovem que você não é essa pessoa que você acha que você é. Eu não sou amado, será? Aí você vai começar a trazer à memória as vezes que as pessoas manifestaram amor, que tiveram atitudes de amor para com você. E assim você vai reconstruindo, desfazendo um pensamento emocional, estabelecendo a verdade. Sabe qual é a conclusão que você chega? Tem dias que eu vou ser amado, tem dias que eu não vou ser, e está tudo certo. Ninguém é obrigado a me amar o tempo todo, assim como ninguém vai me rejeitar o tempo todo. É quando eu aceito que adversidades existem, que situações desconfortáveis existem. Eu sei que aqui, eu não nutro nenhuma ilusão de que aqui todo mundo me ama. Eu sei que vocês já falaram mal de mim várias vezes por aí. Olha, a cara de vocês denunciou agora aí, ó. Eu tipo assim, putz, ele me descobriu. Eu sei. Você acha que eu vou morrer por causa disso? Eu não vou. Eu queria desapontar você? Lógico que não. Não foi minha intenção. Mas posso ter desapontado. E aí, eu tenho controle sobre isso? Não tenho. Eu tenho que aceitar que por algum motivo alguém pode não gostar de mim. E está tudo certo. Meu mundo não pode acabar por causa disso. Se eu tiver a oportunidade de restaurar isso, eu vou fazer com toda certeza. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para restaurar isso. Mas eu não vou morrer e nem vou paralisar, porque alguém não gosta de mim. Eu gostaria que gostasse? Gostaria, obviamente. Mas eu controlo isso? Não. O que eu posso fazer então? Viver, gente, viver. Eu posso viver meu propósito. Sabe por quê? Eu disse isso para alguns irmãos que estavam conversando. Eu estava assistindo uma série, que na verdade era um documentário sobre o comunismo. E Stalin foi um dos maiores líderes da União Soviética. Era amado pelo povo da União Soviética. Ele morreu. 10 dias depois, estava todo mundo seguindo sua vida. E embora ele tenha ficado na história aí, mas todo mundo seguindo sua vida. Uns até mudaram sua opinião a respeito dele. O fato é que quando eu morrer, vai todo mundo seguir sua vida. Ninguém vai parar porque eu morri. Então por que eu vou parar minha vida por causa da opinião dos outros? Não vou. Eu vou fazer o que tem que ser feito, à luz da palavra de Deus. Eu só tenho que me certificar de que eu não estou agindo fora da palavra de Deus. Somente isso. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Pois bem. E aí o terceiro, eu já falei, o terceiro conselho, usa as emoções para identificar o que está dentro de você. Suas crenças, os valores pelos quais você vive. E desconstrua tudo aquilo que não é bíblico, aquilo que não é certo, aquilo que não está alinhado com a palavra de Deus. Quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus.